amiguinhos da Tia Meire! Sejam bem-vindos ao canal! E aproveitem e se inscreve! Vem cá, vem ver o que a Tia Meire preparou para vocês. Vem cá, vem ver o que a Tia Meire preparou para vocês. Olá, amiguinhos da Tia Meire! Sejam bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no canal. Seja bem-vindo, você, mamãe, papai, criança, adolescente, toda a família! E antes da gente começar esse assunto de hoje, deixa o seu like, tá bom? Aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Não só olha não, se inscreve, tá bom? Para que você possa receber mais outros vídeos como esse, tá bom? No canal. Quando eu colocar, você já vai ser o primeiro a receber, deixando seu like, se inscrevendo, ok? E com isso, você abençoa a Tia Meire, tá bom? Vamos ao vídeo? Vamos lá. Fazer uma pergunta para você. No vídeo anterior, se você ainda não viu, vou deixar aqui na descrição, tá bom? No vídeo anterior, nós falamos sobre os atributos de Deus, as qualidades, não é verdade? E uma das qualidades, né? A gente falou de 18, não é verdade? Então, vai lá conferir que você vai descobrir, após esse vídeo, quantas e quais são as características, né? Os atributos de Deus. Mas hoje, eu vim aqui falar de um assunto e de uma característica, um dos atributos de Deus. Você já pensou no grande amor que Deus tem por mim, por você, por toda a humanidade, por todas as pessoas? Ai, que amor inexplicável! Ninguém consegue explicar esse amor. De tão grande, maravilhoso, magnífico que é. Não é verdade? Não importa a idade. Deus, Ele ama a todos. E antes, né? Antes dele criar essa terra aqui que nós vivemos, né? Então, para demonstrar o seu amor, Ele criou, sabe o quê? Que quase a gente não presta atenção. Na verdade, a gente precisa saber que Ele criou, sabe o quê? O universo. Deus criou o universo, Tia Meire. Deus criou o universo. Isso mesmo. Tá lá em Hebreus 11:3. Isso mesmo. Depois você confere lá na sua Bíblia. Deus, o Criador do universo. E o que é o universo? São os planetas. Isso. Você já ouviu falar dos planetas? Isso foi Deus que criou. Deus é o Criador de todas as coisas. E provavelmente você não ouviu falar. Se você for pequenininho, você não ouviu falar, né? Não estudou ainda na sua escola sobre os planetas. Mas chega uma determinada fase da nossa vida na escola que nós vamos aprender sobre os planetas. Não é verdade? Então, a gente vai ver o amor de Deus, a maravilha que Deus fez. Olha só, Deus criou o planeta Sol,
o planeta Terra, o planeta Netuno. Deus criou aqui esse que é o Saturno, Deus criou Júpiter, Deus criou Vênus, Deus criou Mercúrio, esse pequenininho aqui, Deus criou o planeta Marte e Deus criou o planeta Urano. Mas de todos que Deus criou, do nosso sistema solar, né, do universo, ele olhou, sabe para qual? Ele olhou para a Terra. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, o planeta mais quente ou mais gelado, ou outros que provavelmente a gente não ia se adaptar. Verdade? Então, sabe o que ele fez? Ele falou: eu vou fazer outra criação lá no planeta Terra. Olha só os planetas aí. Ele olhou para a Terra e falou: opa, vai ser nesse planeta o meu escolhido, onde a humanidade vai ver, através das minhas maravilhas, das minhas atitudes, da minha criação, o grande amor que eu sinto por eles. Então, depois que Deus olhou para a Terra, ele fez o primeiro dia. Fecha os olhos aí, fecha os olhos. Você tá vendo o quê? Tudo escuro. Na verdade, você não está enxergando nada. Era assim que era a Terra. Sem forma, vazia, tudo escuro. E Deus foi lá e... planeta Terra! E ele criou a Terra, isso mesmo. E no primeiro dia, ele fez a separação das trevas, certo? Da noite e do dia. No primeiro dia, ele separou a noite e o dia. No segundo dia, ele fez, sabe o quê? A separação das águas. Isso mesmo. As águas, as nuvens do céu, onde cai chuva, não é verdade? Os mares, as praias. No terceiro dia, ele criou, sabe o quê? Caiu ali, mas a gente continua. No terceiro dia, ele criou, sabe o quê, gente? Ele criou as flores, as árvores, isso mesmo, as plantações, a terra foi criando o quê? O verde, foi criando formas, montanhas, na verdade? E esse foi o terceiro dia. E olha só, no quarto dia, a criação de Deus foi, sabe o quê? As nuvens e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E o sol para iluminar o dia. Isso mesmo. E no quinto dia, ele criou as aves do céu, ele criou os peixes, ele criou as borboletas, as aves para ficar, por exemplo, o patinho, o ganso, não é verdade? Ele criou no quinto dia. E no sexto dia, ele
olhou e criou, sabe o quê? Os animais estavam lá no jardim do Éden. E ele olhou para aquele jardim, aquelas coisas que ele tinha feito, e ele falou: eu preciso de alguém para cuidar de tudo isso aqui. E ele criou, ele fez o homem. E qual o nome desse homem? Adão, o primeiro homem. Isso mesmo. E ele ordenou que Adão colocasse o nome em cada animalzinho. E cada animalzinho tinha o seu parzinho. O leão, a leoa. Cada animalzinho tinha o seu par. A fêmea e o macho. Deus fez. E ele viu que Adão estava sozinho. Que Adão não tinha ninguém igual a ele. E sabe o que ele fez? Ele deu de presente para Adão uma mulher. Isso! Eva, a primeira mulher da Bíblia, onde ela ia viver lado a lado com Adão. Isso! Ela ia ajudar Adão a montar uma família, ser uma parceira e ambos serem felizes. Que maravilha, não é verdade? Como é maravilhoso a criação de Deus. E em cada detalhe nós podemos ver, sabe o quê? O amor de Deus. Ele pensou em tudo. Ele é perfeito, pensou em todos os detalhes. Plantações, animais, o homem, a mulher, jardim. Ai, que beleza, Deus pensa em tudo. A luz, a noite. Você pode olhar para cada detalhe do nosso dia de hoje e ver o amor de Deus. Se alguém perguntar, como que você sabe que Deus te ama? Ele me criou. Ele fez tantas coisas. Eu acordo e respiro. Deus me deu esse fôlego de vida, esse respirar. Que maravilha! E sabe, no 7º dia, Deus descansou. Como assim, tia Meire? Deus descansou? É, isso mesmo, Deus descansou. Mas não é esse descanso de dormir, tirar o cochilo. Não. Ele parou e observou, olhou toda a sua criação, que era linda, perfeita. E ele admirou e falou: os próximos seres que vão nascer vão usufruir de tudo isso aqui. E esses, ao longo dos anos, onde vemos vários personagens da Bíblia, hoje somos eu e você, que estamos usufruindo dessa terra tão linda que Deus fez. Por isso, não podemos esquecer da criação do universo, da criação da terra, e que tudo que Deus faz e fez e fará é para demonstrar o seu amor por nós. E agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que Ele
Outra forma de amar a humanidade, as pessoas, foi entregar o seu filho perfeito, Jesus, numa cruz. Ele sofreu naquela cruz. Machucaram ele, prenderam os pregos na mão, nos pés, naquela cruz de braços abertos. Mas foi tudo por amor. A mim, a você, a todos. Porque ele queria e ele quer salvar todos nós. Você sabia disso? Mas, para isso, nós precisamos aceitar ele no nosso coração, na nossa vida. Se eu fosse você, eu aceitava esse grande amor, esse grande Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho lá na cruz, para hoje eu e você podemos estar aqui aprendendo mais dele, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se você ainda não recebeu Jesus e quer saber mais e mais, cada vez mais, das maravilhas que ele fez, conhecer mais desse Deus, eu convido você a fechar os olhinhos, colocar a mão no seu coração e falar assim com a tia Meire: Papai do céu, neste momento eu recebo o Senhor na minha vida, no meu coração, para fazer morada. Escreve o meu nome no livro da vida. Papai do céu, eu te recebo como meu Salvador. Que maravilha! Agora, sabe o que você é? Depois de ter aceitado a ele, você é chamado Filho de Deus. Agora nós somos irmãos. Que maravilha! Você viu o grande amor que ele nos dá na criação dos planetas e na sua criação? Você viu? Agora, quando as pessoas perguntarem para você como que você sabe que Deus te ama, você tem muita coisa para falar, ok? Um beijo a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que mais coraçõezinhos sejam alcançados. Deixa o seu like, o seu joinha, tá bom? Ativa o sininho e se você não é inscrito, não sai sem se inscrever não. Se inscreve aí, clica nesse botãozinho, tá bom? E até segunda-feira que tem mais vídeos. Beijo!